Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior. Bom dia todo especial aos servidores e servidoras do município de Xeramubim. Um bom dia a Beatriz, a minha assistente aqui de gravação. Bom dia ao pessoal técnico na rádio, internautas. Hoje são 30 de novembro de 2024. Eu sou Águida Maria e este é o nosso programa Sindicato em Destaque, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramubim, que traz assunto do interesse dos servidores. E para hoje os nossos assuntos serão pagamento, 13º, todo mundo quer saber, avaliação de desempenho, tem várias coisas, explicações aqui para fazer e assuntos gerais. E começando, lembrando a você que a gente está com a nossa sede aberta de segunda a sexta-feira, de 7h30 até as 14 horas, exceto nas terças-feiras que a gente fecha ao meio-dia, para o atendimento ao público. A nossa sede é aqui na Rua Dias Ferreira, 103, ao lado da Ponte Metálica. Nesse mesmo horário, também a gente atende pelos telefones, o 34410046, que é telefone fixo para ligação, e temos também o WhatsApp 9723-3133 para mensagem de texto e voz. Você pode ligar, fazer sua solicitação, fazer o seu agendamento. Lembrando a você que se você tiver um atendimento específico para fazer, é melhor você agendar para não correr o risco de você chegar aqui, a gente não ter a documentação necessária que precisa para atender. Pode precisar fazer alguma pesquisa, consulta jurídica, alguma coisa. Se possível, agende seu atendimento. Precisando, você pode chegar até a nossa sede, vir até o telefone. A gente fará o possível para lhe atender a tempo, em tempo. E lembrando a você também que se você é filiado, você vai fazer consulta, comprar óculos ou algum produto de ótica, você tem um desconto especial na Ótica Reis. A Ótica Reis fica aqui pertinho do Correio, também é fácil de você encontrar, e se você é filiado ao Sindicec, você tem desconto especial lá. É só procurar lá o João Vitor e a Cris que dá certo. Sobre pagamento, pessoal, o Quiprev já pagou ontem, dia 29, a educação, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, o pagamento estava previsto para hoje, Lembra você que esse programa é gravado, a gente grava ele na sexta-feira, mais ou menos entre meio-dia e 1h, e eu antes de gravar, eu sempre vou, lá na Prefeitura saber de alguma novidade, e o Davi me falou que estava passando o arquivo à tarde do dia 29 desses 3 que eu citei aí, os ACS, os ACS e a educação. Se não tiver saído ontem à tarde, já amanheceu nas contas hoje. 13º, o Quiprev Castro me confirmou que pagará a segunda parcela dos aposentados no dia 10. Para os ativos, ninguém recebeu ainda nenhuma parcela do 13º salário e também não tem ainda nenhuma data concreta, Só tem a folha de pagamento do 13º, como me informaram, estão prontas, Mas não tem ainda pagamento liberado para 13º dos ativos. Como a gente sabe, já está chegando dezembro, amanhã já é dezembro e com certeza já está bem perto, mas não tem data ainda. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a avaliação de desempenho dos professores, que apesar de já ser uma coisa antiga, mais ou menos instituída desde 2008, ainda gera muitas dúvidas, nos profissionais.
Então, a avaliação de desempenho, ela foi instituída na Lei número 2.283, de 30 de dezembro de 2008, que é o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério do Xeramubim, né? Essa lei de 2008, ela foi uma reforma na lei antiga, né, que já existia desde 2001, que foi o nosso primeiro PCCR, e foi em 2008, né, foi o ano em que o então prefeito Edmilson Júnior, né, retirou os anuênios dos professores, retirou a licença-prêmio dos professores e colocou a progressão da carreira somente por essa avaliação de desempenho, que é só de 3 em 3 anos para você subir uma referência e ganhar 2% de reajuste no seu salário. É isso que é a avaliação de desempenho, né? Não serve nem como prêmio de consolação pelos direitos retirados, né? Vale lembrar que todos os outros servidores da prefeitura têm anuênio, só o professor que não tem, né? Infelizmente, só o professor que não tem. Lembrar também que desde 2008 que a gente vem tentando reformar esse PCCR e até agora não foi feito nenhuma reforma. Mas isso é um assunto para outra hora, certo? A gente vai conversar sobre essa reforma do PCCR em outra hora. Vamos falar agora só sobre a avaliação de desempenho, tá? A avaliação de desempenho, ela está instituída na Lei número 2.283 de 2008, dos artigos 24 ao 37. Eu vou ler aqui o capítulo, né, do desenvolvimento do servidor na carreira e da progressão, né, que é o capítulo 5, artigo 24. A progressão é a passagem do profissional do magistério de uma referência para outra, imediatamente superior, dentro da faixa salarial da mesma classe, obedecidos os critérios de merecimento mediante avaliação de indicadores de desempenho e da capacidade potencial de trabalho. Parágrafo 1º. Os profissionais poderão se beneficiar com a progressão por merecimento a cada 36 meses, com base na avaliação de desempenho a ser realizada anualmente de forma sistemática. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Serão beneficiados com a progressão horizontal até o máximo de 60% dos ocupantes de cada referência. Artigo 25. Os critérios específicos e os procedimentos para aplicação do princípio do mérito para efetivação da progressão serão definidos em decreto do Poder Municipal. Parágrafo único. Os critérios de que trata o caput desse artigo serão adotados na forma e nas condições estabelecidas em regulamento, visando ao processo de avaliação de desempenho e considerando: inciso 1, comportamento observável do profissional. 2. A contribuição do profissional para a execução dos objetivos das respectivas unidades educacionais e o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 3. A objetividade e a adequação dos instrumentos de avaliação. 4. A periodicidade anual. 5. O conhecimento pelo profissional dos instrumentos de avaliação e seus resultados. 6. Formação continuada do profissional em cursos na área correlata com carga definida no artigo 43 desta lei. Artigo 26. É assegurado ao profissional interpor recurso perante a diretoria que o avaliou e, em caso de discordância da decisão proferida nessa instância, podendo, se for o caso, recorrer à instância superior. Artigo 27. Para efeito da contagem de tempo com vistas à
concessão da progressão por merecimento serão computados períodos corridos, interrompendo-se quando o profissional 1. For afastado para o trato de interesses particulares. 2. Estiver gozando licença-prêmio sem vencimento. 3. For condenado à punição disciplinar que importe em suspensão. 4. Estiver com o vínculo suspenso. 5. Estiver em prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial. 6. Estiver no exercício de cargo de direção e assessoramento em órgão ou entidade não educacional e ou de direito público interno não pertencente ao município. 7. Estiver desempenhando mandato eletivo. 8. Estiver afastado para a realização de cursos de pós-graduação. Parágrafo 1º. Considerar-se-á o período corrido para os efeitos deste artigo aquele contado de data a data sem qualquer dedução na respectiva contagem. Parágrafo 2º. Será restabelecida a contagem do interstício com os efeitos dele decorrentes a partir da data do afastamento profissional para cumprimento de pena de suspensão ou prisão administrativa se posteriormente o mesmo for considerado inocente. Artigo 28. O número de profissionais que serão avançados por progressão horizontal corresponderá a 60% de todos os ocupantes do cargo de professor atendidos os critérios de desempenho. Parágrafo 1º. Somente ocorrerá arredondamento do quociente para cima na execução dos percentuais quando a fração for igual a superior a 5 décimos. Parágrafo 2º. Quando na separação dos percentuais para progressão resultar um número ímpar, será reservado o maior número para o critério por desempenho. Artigo 29. Em caso de empate na classificação da progressão, proceder-se-á ao desempate de acordo com os seguintes critérios: 1. Maior tempo de serviço público municipal. 2. Maior tempo de serviço público. 3. Maior prole. 4. Maior idade. Artigo 30. A efetivação da progressão terá início a partir de 1º de janeiro de 2011, com intervalos a cada 3 anos. Isso que a lei é de 2008, né? E já avaliou o primeiro triênio, né? Que foi 9, 10 e 11. Artigo 31. A Prefeitura Municipal deverá alocar anualmente no orçamento a ser aprovado pela Câmara Municipal recursos financeiros para efetivar as progressões. Aí temos aqui, pessoal, do artigo 32 até o 34, da evolução da carreira pela via acadêmica. Eu não vou ler, vocês já sabem bem como é. Agora tem aqui da avaliação de desempenho propriamente dita, temos o artigo 35. A avaliação de desempenho tem por objetivo reconhecer os níveis de compromisso, crescimento, capacidade, qualidade e produtividade do profissional do magistério, através de instrumento próprio utilizado para a aferição do seu desempenho, do cumprimento de suas atribuições. Artigo 36. Na avaliação de desempenho serão adotados modelos que atendem à natureza das atividades desempenhadas, os fatores de produção, de capacitação e atualização do profissional do magistério e as condições em que estas são exercidas, observadas as seguintes características fundamentais. 1. Inciso 1, né? Objetividade e adequação dos processos e instrumentos de avaliação do conteúdo ocupacional da carreira. 2. Contribuição do profissional do magistério para a consecução dos objetivos da educação do município. 3. Comportamento observável do profissional do magistério relativo à participação, qualidade de trabalho, responsabilidade de produção de trabalhos técnicos científicos. 4. Programa de treinamento e de desenvolvimento através de cursos e estágios no respectivo campo da atuação. 5. A capacidade do avaliador, né? E artigo 37. Será instituída a comissão de gestão da carreira com o fim de promover, coordenar e supervisionar o processo de avaliação de desempenho dos profissionais do magistério em conformidade com as normas constantes do decreto do Poder Executivo Municipal, compondo esta comissão profissional do magistério indicado pelo sindicato da categoria. Né? Vale lembrar para você que os representantes nesta comissão que atuou
Agora o Valíris era o titular e eu era o suplente dele, né? A suplente dele. E o parágrafo único, os critérios, a periodicidade e os formulários da avaliação dos requisitos indicados nos incisos acima citados serão regulamentados por leis específicas do chefe do executivo municipal. Por isso mesmo, né, a gente tem o decreto número 3.543 de 2011, que regulamenta, né, a instituição da comissão. A cada avaliação que vai ter, se muda só os componentes, né, da comissão. E temos o decreto 3.604 de 2012, que institui, né, os critérios da avaliação, né, de acordo com a lei já citada, que eu já li aí. Tem a regulamentação. Esse decreto aqui regulamenta o que já foi posto, né, anteriormente, né, finaliza o trabalho. No decreto 3.604, o artigo 1º, ficam definidos como critérios e sistemática para a avaliação de desempenho dos profissionais do magistério, inclusive aqueles envolvidos em atividade de suporte ao magistério, previstos em lei a serem aplicados sob coordenação da Comissão de Gestão da Carreira do Magistério, previsto no artigo 25 da Lei Municipal nº 2.283, de 30 de dezembro de 2008, aqueles estabelecidos no instrumento de avaliação em anexo, parte integrante e indispensável à vigência deste decreto. O artigo 2º, a Comissão de Gestão da Carreira do Magistério, ao promover, coordenar e supervisionar o processo de avaliação de desempenho dos profissionais do magistério, cumprirá orientar, monitorar e homologar a avaliação aplicada pelos respectivos conselhos escolares, bem como executar a avaliação dos profissionais lotados na Secretaria de Educação ou em unidades escolares sem conselho. Tá, pessoal? Então, como muita gente questionou a avaliação, né, e eu li lá no artigo 26, né, da Lei 2.283, ele diz que você tem que concordar com a sua avaliação. Se você não concorda, você já reclama na escola, né, já reclama lá que você não está concordando. Por quê? Porque você tem que assinar a avaliação que foi feita pelo conselho. Se você não concordar com ela, você não assina. Se chegar uma avaliação sem a assinatura do professor, a comissão desconsidera. Ela vai ter que voltar para a escola, para o professor ler de novo e corrigir, se for o caso de corrigir, e assinar. Senão não tem validade uma avaliação de desempenho sem a assinatura do professor. Aí, gente, a comissão, ela cabe apenas, né, fazer a compilação dos dados, o ranqueamento de todos os profissionais que participaram da avaliação. Vale lembrar, pessoal, que cada referência concorre entre si. Então, as referências são de 1 a 40. O pessoal do 1 é só eles, o pessoal do 2 é só eles, né? O pessoal do 3 é só eles, assim por diante, né? A maioria das pessoas está na referência 21. A referência 21 é gigantesca, porque desde 2005 que a gente só pode fazer concurso com nível superior, que o 21 é a primeira referência do nível superior. Então, todo mundo entra no 21. E com esse plano de cargo e carreira aí que fizeram, que estaciona a carreira, tem gente estacionada no 21 lá desde 2005. E, infelizmente, isso é uma realidade. Então, dando um exemplo, a referência X, né? Digamos a referência 5, lá tem 10 pessoas, vai contemplar só 60%. Aí então são 6 pessoas contempladas, 4 ficam de fora, né? Digamos que lá na referência 16 tenha 20 pessoas, vai contemplar só 60%. Então 12 pessoas vão ser contempladas, 8 vão ficar de fora. Não sei nem se contemplado é um termo adequado, né? Porque, então, quem é o contemplado? Os 60% das pessoas que tiraram as melhores notas. Aí as pessoas também perguntaram o que era nota de corte.
A nota de corte, pessoal, é o seguinte, dando um exemplo, a gente pode comparar com o SISU, por exemplo. Quando você faz o Enem, você vai se inscrever para entrar na universidade, tem lá a nota de corte. Se a sua nota está abaixo do corte, você nem se inscreve, né? Agora, quem está com a nota acima da nota de corte, aí pode se inscrever e concorrer, né? O mesmo caso na avaliação de desempenho, né? Digamos que lá na referência 13 tem 10 pessoas, aí vão ser contempladas 60%, que são 6 pessoas, né? Aí dessas 10 pessoas, 5 pessoas tiraram nota 10, essas 10 aí já entram. Aí sobram mais 5 pessoas, dessas 5 pessoas, 3 pessoas tiraram nota 9. Então, 9 vai ser a nota de corte. Por quê? Porque as 5 primeiras vagas já estão preenchidas por quem tirou nota 10. Agora, essas 3 pessoas que empataram, né? Empataram aí na nota 9, tiraram 9, essas 3 aí vão concorrer pela 6ª vaga, entende? Isso é a nota de corte. Quem tirou nota abaixo de 9, nem concorre. Tá certo? Entenderam o que é a nota de corte? Pois é, isso é necessário quando existe esse tipo de procedimento, onde nem todo mundo pode ser contemplado, é preciso haver a nota de corte, tá certo? Espero que tenha ficado bem explicado. Como eu já falei anteriormente, este nosso PCCR, ele precisa de uma reforma urgente, aliás, ele precisa de uma reforma desde que ele foi instituído em 2008, né, porque esta lei que reformou a lei anterior, ela não reformou, ela deformou a lei anterior, porque ficou pior do que o que estava, né? Mas esse assunto a gente vai tratar dele posteriormente, porque a gente precisa se unir para conseguir mudar esse PCCR, né? É bom lembrar para vocês que a gente... as poucas conquistas que a gente tem, você pode achar que é pouca, né? Mas para a gente não é nem tão pouca assim, mas é sempre o sindicato que consegue, né? Em união com a categoria, né? Se não fosse a união se não fosse os sindicatos lutando por algum benefício, minha filha, não pode ter certeza que não ia ter nada não, né? Inclusive concurso público, que os 2 últimos que tiveram aqui no Xerambim, foi a gente que conseguiu, só para citar uma conquista, né? Agora vamos falar sobre outro assunto que não quer calar. Tá chegando o fim do ano, né? E a galerinha da educação já fica toda oriçada. Vai ter rateio? Não vai ter rateio? Vai ter rateio? Não vai ter rateio? Né? Ainda é muito prematuro, gente, para falar de rateio. Porque para saber se tem rateio, como é que a gente sabe se tem rateio? Quando todas as despesas dos 70% estiverem pagas e sobrar dinheiro, né? Quais são as despesas dos 70%? A folha de pagamento, né? O pagamento dos salários, né? O pagamento da previdência, né? Também é uma despesa dos 70%, né? Todos os profissionais da educação, né? Todos os servidores da educação recebem dessa folha. É uma folha gigantesca. Posso garantir a vocês que é uma folha de muitos milhões. Então, mas a gente está fazendo o monitoramento desta folha de pagamento desde o mês de janeiro. Todo mês, quando fecha tudo, né? Quando fecha a contabilidade do mês, que vai para o portal da transparência, a gente já vai lá fazer a filtragem dos dados e ir guardando para posterior a gente já poder trabalhar com ele. E vamos verificar agora quais são os documentos adicionais que sejam necessários pedir para a gente solicitar ao secretário de Administração e Finanças, como todo ano a gente faz, né? A gente vai solicitar os documentos, a gente vai formar no devido tempo uma comissão para fazer o acompanhamento, para fazer alguma solicitação, né? Então, todas essas coisas que é de praxe se fazer, a gente vai fazer,
Mas tá no tempo de já ir pensando? Tá. E podem ter certeza que isso já está tudo pensado. Inclusive já tem bastante material armazenado para isso, né? As outras providências que faltam ser tomadas, a gente vai tomar no devido tempo, né? A gente sempre procura fazer a coisa no tempo certo. E a comissão também vai ser formada, vocês não se preocupem, que vocês serão chamados a participar da comissão para acompanhar todos o processo que tiver, né? Se vai ter rateio, se não tiver rateio, por que é que não vai ter? Todas essas explicações, né? A gente dá, tá certo? A gente não, a prefeitura tem que nos dar, né? Mas no devido tempo. Já vamos iniciar os preparativos, a comissão vai ser formada no tempo oportuno e a gente já começa as tratativas com a prefeitura também. E enquanto isso, vocês também aí, vocês podem ir aprendendo a acompanhar as coisas, né? A folha de pagamento tá lá no portal da transparência. Todo final de mês tem, a prefeitura tem até o dia 30, o último dia do mês subsequente para publicar essas coisas lá no portal. Tá tudo lá, onde qualquer um pode acessar, pode salvar, né? Pode tratar desses números, o acompanhamento dos repasses também. Outra coisa que a gente faz periodicamente, gente, é solicitado do conselheiro, né, do Fundeb, que o extrato para a gente também ir armazenando, o extrato da conta para a gente ir armazenando e fazendo o nosso acompanhamento. Então, a gente já começa, né, a compilar os dados para o fim do ano, desde sempre, né? Desde o primeiro semestre que a gente está fazendo isso. E tomaremos as outras providências, né? Agora o momento de encaminhar mais coisas, né? De começar mais preparativos. Faremos isso, pode ter certeza. Não esqueçam que a gente também é professor e também está interessado no rateio, né? Não são só vocês que estão interessados no rateio, nós também estamos. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem um trabalho pela frente e faremos o trabalho, se Deus quiser. Agora o nosso tempo terminou. Desejo a vocês um bom final de semana, uma boa semana. Agradeço pela audiência, pela paciência. Nós prometemos voltar no próximo sábado, neste mesmo horário, trazendo as notícias de interesse dos servidores. Vem aí a galerinha dos rurais com a voz do campo.